Poderia deixar de trazê-lo de novo, né? Está nos deixando. Vai para o Paraguai, Assunção. E nós vamos lá também, se Deus quiser. Amém? Agora, lá para o dia 20, dia 21, ele está indo embora. E Deus tem cuidado de todas as coisas. Né, irmã Tereza? Ela fala, eu sou mais emotiva que ele. Glória a Deus pela sua vida, viu? Depois nós vamos orar por eles, né? Amém? Tenha toda a liberdade em nome de Jesus. Pais amados, glória a Deus. Bom estar aqui nessa manhã, adorando o Senhor. Bem, Ele é digno. Queridos, o desejo do meu coração nesta manhã é que o Senhor fale conosco. Amém? Que o Senhor edifique as nossas vidas nesta manhã. Nós vamos estudar um pouquinho nessa manhã a palavra do Senhor. Preste atenção, antes de abrirmos a Bíblia. Nós somos salvos pela graça, não há outro meio de salvação. Amém? Graça significa aquilo que nós não merecemos, mas algumas coisas que nós precisamos entender, queridos. Algumas pessoas serão privadas de entrar no céu. Se você olhar em Apocalipse, idólatra, afeminado, ladrão, assassino, mentiroso, não entra no reino de Deus. Gálatas fala de fruto da carne, que impede as pessoas de entrar no reino de Deus também. A salvação é pela graça. Mas nós somos formados de corpo, alma e espírito. O espírito é eterno, vem de Deus, o corpo é pó. E a junção desse espírito com o corpo faz de nós uma alma vivente, uma pessoa com uma personalidade. E isso sou eu. E nós chamamos aqui a questão de caráter, né? Então, quem é você? Basicamente, é o meu caráter, é o que eu sou, é o que você é. Essa é a sua pessoa. Quando nós abrimos a Bíblia, nós vamos ler sobre o caráter de Deus. Quem Deus é? E quando fala de quem Ele é, fala grandemente, fortemente, de muitas maneiras, sobre o caráter dEle. Deus é bondoso, misericordioso, compassivo, justo, fiel. Isso são características de Deus, que nós conhecemos e reconhecemos pela sua palavra, e depois, ao relacionarmos com Ele, nós vamos descobrir que Ele de fato é assim. Amém? Isso é o caráter de Deus. Quando começamos a nos relacionarmos com as pessoas, nós começamos a conhecê-las. E isso, conhecer uma pessoa é justamente conhecer o seu caráter. Não é isso? Por isso que muitas vezes os relacionamentos se tornam difíceis, porque a pessoa camufla o que ela realmente é, e depois isso vai se manifestando, né? Daí aquela história de, nossa, nós já comemos 40 quilos de sal junto, né? Ou seja, já deu para conhecer o caráter dessa pessoa. E o que nós vamos ver nesta manhã? Nós vamos analisar uma faceta do caráter de Deus e do nosso caráter. Amém? Vamos lá. A Bíblia, às vezes, é um livro um pouco confuso. Nós precisamos nos dedicar à palavra. Mas abra lá em Deuteronômio, capítulo 6.
O livro de Deuteronômio, para o judeu, ele tem muita importância. Esse capítulo, os judeus, eles decoram ele desde menininho. Mas abra lá, Deuteronômio capítulo 6, nós vamos ler um versículo só aqui para iniciarmos. Diz assim, 6,13: o Senhor teu Deus temerá, e a Ele servirá, e pelo seu nome jurarás. Vou ler de novo: o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Fecha os teus olhos, aí como você está. Papaizinho, nós necessitamos da tua unção, Senhor. Sabemos que não há sabedoria humana capaz de ministrar vida no nosso coração, papai. Ó Deus, e não há como a tua palavra agir em nós, se não for através do teu Espírito, ministrando ela como vida nos nossos corações. Por isso nós pedimos, derrama sobre nós, sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que estão ouvindo esta palavra. Ministra graça, Senhor. Assim como o Senhor derrama do teu orvalho sobre a terra, papai. Derrama graça, unção, no nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto está aqui, uma orientação ao povo, assim como a outras orientações do Antigo Testamento, que depois elas são modificadas por Jesus no Novo Testamento, ok? Essa é uma delas, e às vezes é difícil de ler. Quando eu era pequeno, nós tínhamos o costume, mas eu vou fazer isso, você vai mesmo? Eu juro por Deus. Quem já fez isso? Levanta a mão. Tinha toda essa questão, eu juro, eu quero cair sequinho aqui. O que a gente estava dizendo? Que a gente iria cumprir aquilo, correto? Era uma maneira de afirmar que realmente a gente estava comprometido com essa palavra. E por que Deus coloca esse texto aqui no Antigo Testamento e pede para o seu povo fazer juramentos no seu nome? E depois, Jesus lá na frente diz, lembra o que foi dito para os antigos? Jurarás e tá. Aí Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, papapá. E aí ele diz o seguinte: antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Nós vamos trabalhar essa ideia nesta manhã. E eu quero que você abra o teu coração, deixa Deus ministrar na sua vida. Primeiro, nós precisamos entender por que Deus dá essa palavra ao seu povo. Outras palavras foram dadas. Lembra quando Moisés deu carta de divórcio? Por que Moisés permitiu divorciar? Jesus explica, por causa da dureza do coração. Mas o desejo de Deus era o quê? Que não houvesse divórcio. Mas, por causa da circunstância, Deus permitiu. E aqui nós precisamos entender o seguinte: esse povo ia herdar uma terra que estava cheia de habitantes que adoravam outros deuses. Quem ouviu a palavra da semana passada, lembra que Jezabel, quando enviou o mensageiro a Elias,
ela jura pelos seus deuses. Que faria aquilo. Ou seja, era costume do povo daquela terra, presta atenção, aonde o povo de Deus estava sendo introduzido, eles faziam juramentos, e nesse juramento eles mencionavam o nome dos seus deuses. Então Deus disse para o seu povo, vocês vão entrar lá, e veja bem, dentro do projeto de Deus, eles não esvaziariam a terra num primeiro momento, toda a terra. Por quê? Porque eles não tinham condição de fazê-lo, eles tomariam isso gradativamente. Então, esses povos ainda estariam ali. Inclusive isso era uma maneira de Deus provar e trabalhar com o seu povo. E aí então Deus diz para eles, olha, vocês não vão copiar. Então, se é para jurar, vocês vão jurar no meu nome. Então vocês vão usar o meu nome. É por isso. E claro, Deus, Ele se compromete com a sua palavra. Nós vemos então aqui algumas situações em Josué 23:7, só para nós pegarmos um pouquinho mais desse contexto. Aqui eles já estão dentro da terra prometida. Próximo livro aí, Josué. Já foi lido o início do livro, animando o povo a entrar, debaixo da liderança de Josué. Agora no capítulo 23, no versículo 7, diz assim, vamos ler o 6, Pode ser o 5. E o Senhor vosso Deus as impelirá, e as expelirá de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor Deus vos tem prometido. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazer tudo quanto está escrito na lei de Moisés, para que dele não vos aparteis nem para a direita nem para a esquerda, para que não entreis no meio dessas nações que ainda ficam convosco, e dos nomes dos seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, e nem a eles vos inclineis. Está vendo? Por quê? Porque essas nações ainda estariam ali no meio, só para nós entendermos. Então, se vocês vão assumir um compromisso, ou seja, o juramento, ele é uma espécie de contrato que eu faço, aqui, que eu vou cumprir aquilo que eu disse. Então, o que Deus está orientando lá atrás, através de Moisés, e agora repetindo através de Josué, explicando isso, que havia um costume das pessoas de jurarem, de prometerem e invocarem ali o nome do seu Deus, e que o povo de Israel deveria, quando for fazer isso, não fazer menção de outros deuses, nem mencionar, mas usar o nome do Senhor. Então, essa era a orientação bíblica que nós temos. Voltamos lá em Números 30:20, só para vocês verem aqui, um pouquinho antes aí, eles ainda estavam no deserto. Depois, Deuteronômio é uma repetição ou uma recapitulação disso, mas no livro de Números, Moisés cita essa situação, e Deuteronômio é justamente uma repetição desses fatos, um pouco mais resumido, Mas Êxodo capítulo 30 diz assim, Números, eu que abri em Êxodo aqui. Números 30.
Versículo 2: quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que sair da sua boca, fará. Ok? Então, você se comprometeu com algo, o que a Bíblia está dizendo? Cumpra. Ok? É a sua palavra. É a sua palavra. Deus está dizendo aqui, a sua palavra você tem que cumprir. Você disse, cumpra. Vamos seguir aqui esse raciocínio. Aí, vai lá para Deuteronômio 23, novamente. Vou pegar vários textos aqui, para nós entendermos esse assunto do ponto de vista agora do Antigo Testamento. (23, 21). Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardará em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requerirá de ti, e em ti haverá pecado. Queridos, se você disse com a tua boca, se você se comprometeu e você não cumpre, isso é uma falha no caráter. É isso que a Bíblia está ensinando. Você se comprometeu com algo? Cumpra. O 23, 22, ele continua dizendo o seguinte: porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. Ou seja, se você não pode cumprir, não prometa. 23, o que saiu dos teus lábios guardarás e cumprirás, tal como voluntariamente votaste ao Senhor teu Deus, declarando pela tua boca. Ou seja, você pode não prometer, correto? Mas se você prometer, você precisa cumprir. Obviamente, aqui está falando de voto, de juramento. Olha, eu vou fazer isso. É um compromisso. Ok? Vamos seguir aqui. Provérbios 20. Vamos lá, vamos um pouquinho para frente aqui. Vamos dar uma passeada hoje, antes de concluirmos esse raciocínio. Estamos ainda no Antigo Testamento, Provérbios capítulo 20. Versículo 25. Olha o que está escrito aqui. Laço é para o homem apropriar-se do que é santo e só refletir depois de feito os votos, ou dizer precipitadamente. Ou seja, há uma situação, ao invés de você pensar, refletir, você dá uma palavra. Faz isso? Ah, eu faço. Ah, eu faço. A Bíblia diz o seguinte, que você é responsável por aquilo que saiu da sua boca. Então, outro versículo diz assim, peca quem é precipitado. Por quê? Porque promete aquilo que não pode cumprir, ou seja, libera a sua palavra sem pensar na consequência daquilo. Eclesiastes 5:4, o próximo livro aí, ensina algumas coisas interessantes. (5:4) diz o seguinte:
quando a teu Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo, e o que votares, paga. Melhor é que não votes do que votes e não compra. Abra em Jeremias, vai para frente aí um pouquinho, Jeremias capítulo 5. Depois de Isaías, Jeremias 5. Quero mostrar alguns textos aqui da palavra. Cinco. Cinco, 7. Como vendo isso te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelo que não são deuses. Quando os fartei, então adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Isso aqui é o povo de Israel, está vendo? Eles entraram na terra prometida e o que agora os filhos, a descendência de Abraão estava fazendo? Jurando pelo nome de outros deuses. Jeremias está sendo instrumento de Deus exortando a isso. Ou seja, eles juravam, mas juravam pelo nome de outros deuses. Então, o que nós vemos aqui é que Deus permitiu essa questão do juramento. Ainda abra no capítulo 12 aí. 12, 16. O mesmo Jeremias é usado. E será que se diligentemente aprenderes os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então edificar-se-ão no meio do meu povo. Então eles juravam por Baal. Eles aprenderam diferente, ou seja, entenderam por que Deus pede lá atrás, antes deles entrarem na terra, que eles deveriam jurar pelo Senhor, porque havia esse costume, e nós aprendemos o costume no meio que vivemos. E nós precisamos tomar atenção naquilo que fazemos. Eu vejo muitos cristãos pronunciando o nome que não é Deus saindo da sua boca muitas vezes. Nós precisamos cuidar daquilo que sai da nossa boca. Deixa eu caminhar aqui. Vamos agora, volta um pouquinho para Salmos, capítulo 15. Esse texto é um texto espetacular. Salmos capítulo 15, nós vamos ler aqui. Ele diz assim, Salmos 15, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Olha a pergunta. Quem? Quem? Você? Amém? Fala eu. Ok, aí ele vem algumas questões e vai falar de caráter aqui. Ele diz assim, aquele que anda sinceramente e pratica a justiça, e fala a verdade do seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio ou suborno contra o seu próximo, a cujos olhos é réprobo e desprezados, o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu, contudo, não muda. E eu só quero trabalhar essa parte hoje. Aquele que jura com dano seu e não muda. O que significa isso? Você promete algo.
E aí, depois que você liberou aquela palavra, você descobre que aquele trem vai te dar prejuízo. E aí, o que você faz? Volta atrás? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vamos saltar um pouquinho aqui. Vai lá para Romanos. Romanos capítulo 1. O livro de Romanos é um livro tremendo. Aqui, o capítulo 1, ele vai tratar no final vamos ler a partir do 21, só para nós entendermos o contexto. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato obscureceu-se. Dizendo-se sábio, tornaram-se louco, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança de imagem do homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso também, preste atenção nisso, Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, a imundície, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, o qual é bendito eternamente. Por isso Deus os abandonou. Repita comigo, abandonou. Isso aqui tem a ver com a idolatria, queridos. Basicamente, com honrar quem não é Deus. Né? E aí vem as paixões infames, porque se as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário, no contrário à natureza, e semelhante também os homens, deixando o uso natural da mulher, se infamaram na sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa do que convinha do seu erro. Agora, olha só, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Isso diz do seu caráter, ou seja, Deus deixou de tratar com eles. O homem que anda no curso desse mundo, ele está desenfreado. O Espírito Santo não trata com esse homem. Esse ser humano está à mercê da sua carne, do mundo e da influência do diabo. O mundo jaz no maligno. O Espírito de Deus não atua nele, e o seu espírito, que tem afinidade com Deus, que é eterno, se apagou, está morto. Essa é a morte que Deus falou no Gênesis, Adão e Eva: no dia que pecares, morrerás. É essa morte do Espírito, esse desligar-se do Espírito de Deus. Então o Espírito aqui, que trabalha a consciência, que diz para nós, está errado, está errado, está errado, ele desaparece. Chama-se consciência cauterizada. Ou seja, não há mais voz de Deus. Isso é o que Deus fez. Deixa então. Deus os abandonou. Ok? Chama-se filhos da ira. E vão sofrer a punição. Deus mandou a graça, correto? E Deus cerca o caminho de cada um, tentando atrair, mas há uma entrega. Preste atenção aqui, o texto continua. Deus os entregou no 28 aí, né, a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém.
29. Estando cheio de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nécios, infiéis nos contratos. Repita isso. Infiéis nos contratos. Alguém tem uma outra versão aí? Tudo está assim? Infiéis nos contratos? É? O que é infiel no contrato? É aquele que se compromete e não cumpre. Queridos, isso aqui é um estado de quem está longe de Deus. Tem outras coisas que nós não vamos tratar hoje aqui. O texto tem um monte de situação. Mas nós estamos, nessa manhã, trabalhando aquilo que sai da nossa boca. O que nós prometemos. Infiéis nos contratos. Hoje, queridos, as pessoas não confiam mais. Lembra? Te falava assim que arrancava o bigode, né? O fio do bigode. No Antigo Testamento, as pessoas também saíam à praça da cidade, faziam o seu contrato ali, os anciãos, né, como testemunha. Mas hoje, as pessoas fazem o seu contrato, mas não honram, liberam. Não cumpre com a palavra, porque contrato é isso, você está se comprometendo em algo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você lê o que você assina? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não assine nada sem ler na íntegra. A internet é um problema. Eu sou programador web, né? E normalmente a gente... né? Sabia que o teu IP, o IP da tua máquina, dia, hora, naquele clique teu está registrado? E aquilo lá serve que você leu e concordou. Então nós precisamos ler. Até as letrinhas miúdas. Por quê? Porque se você assinou, você está obrigado. Ok. O que eu quero mostrar com isso, queridos? Preste atenção, há uma situação interessante aqui, só para nós termos uma ideia como Deus trata isso na Bíblia. Quando o povo de Israel, preste atenção nessa história, ela é bastante conhecida. Quando o povo de Israel estava entrando na Terra Prometida, eles destruíram Jericó, correto? A primeira cidade. Depois, houve uma tentativa em Ai precipitada, havia alguém em pecado, correto? Eles foram derrotados em Ai. Depois, houve um trato daquela situação, alguém tinha mentido, tinha roubado algo que não deveria roubar e escondeu, né, e o povo em pecado não venceu. Depois disso foi resolvido, Acã e toda a sua família foram apedrejados, e eles tomaram Ai. Logo em seguida que eles tomaram Ai, se apresentou um povo a eles, o povo da cidade de Gibeão, conhecidos como gibeonitas. E eles vieram com medo do povo de Israel, porque o medo do povo de Israel caiu sobre as nações. E eles então colocaram roupa, aquela roupa velha, pegaram um pão bolorento, botaram na sua comida e chegaram e vieram buscando fazer um pacto de amizade com a nação de Israel. E a Bíblia diz que os anciãos até perguntaram para eles: vocês são daqui, dessa terra? Não, nós é de muito longe. Olha, a nossa roupa até envelheceu pelo caminho e tal. E eles então fizeram um juramento.
fizeram uma aliança com eles, um contrato, de que se defenderiam mutuamente. E, passou uns dias, eles chegaram numa cidade, e era a cidade de Gibeão. E aí descobriram que o povo habitava no meio deles. E aí, vamos destruir? Não, como que vamos destruir? Se nós fizemos uma aliança, um pacto, assinamos um contrato. E aí, então, é o seguinte, olha, vocês mentiram para nós. Mas a nossa palavra é que nós manteríamos vocês com vida. Então, tudo bem, só que vocês vão ser rachadores de lenha, vão ser buscadores de água, ou seja, vocês vão ser servo, então. Nós não vamos matar vocês, mas vocês vão ser servo. E os gibeonitas, então, se tornaram parte do povo de Israel, como servos. E alguns deles, inclusive, a Bíblia menciona, nós não vamos entrar nisso, se tornaram homens importantes, porque se consagraram ao Senhor e etc., né? Porque nasceram ali, eles circuncidavam-se, né? Aqueles que queriam. Mas, na época de Saul, o primeiro rei de Israel, Saul começou a perseguir e a matar os gibeonitas. E os matou, os perseguiu. Depois, Saul morreu, Davi começou a reinar, e o texto diz que houve 3 anos de seca em Israel. O céu fechou. E aí Davi foi ao Senhor e consultou o Senhor. Senhor, o que está acontecendo? E sabe o que o Senhor disse? Vocês não cumpriram um contrato que foi feito com os gibeonitas. Percebe? Céu fechado. O que Davi fez? Chamou os gibeonitas e falou: o que eu poderia fazer para que vocês nos abençoassem? Quanto que vocês querem de dinheiro? Olho por olho, dente por dente. Dá para nós aí uns filhos de Saul para nós enforcar. Davi salvou a Jonathan, mas entregou. E eles foram enforcados. Aí tem toda uma história. E aí, resolvido o problema. Percebe o coração de Deus? Percebe? Não cumpriram com a palavra. O céu fechou. Essa é uma história, está lá. Agora, vamos lá, abra em Mateus 5,33. Vamos pegar aqui o Novo Testamento. Nós não estamos na lei, né? Não é isso? Quem aqui está na lei? Quem vai ser salvo? Teve um que levantou a mão aqui. Quem está crendo que vai ser salvo pela lei de Moisés? Levanta a mão, vou baixar a minha. Não. Por quê? Nós não fizemos um pacto com Deus em Moisés, correto? Eu, pelo menos, não sou descendente de Abraão, não tenho herança lá na terra prometida. Obviamente que o caráter de Deus permanece, ok? Mas algumas promessas que foram feitas ao povo judeu, não adianta você tomar posse, porque não é para você, correto? Você não vai ter, na nova aliança, pedacinho de terra aqui, como foi ministrado hoje pela manhã. Foi lido o texto de Josué, tudo que você pisar, a planta dos pés vai ser teu. Ali era literal, eles deveriam ocupar uma porção de terra, recorrer ela, e eles fizeram isso. Tá? Aqui fala de conquista, né? Que as portas do inferno não prevalecerão. Então nós temos que ir e fazer o trabalho, implantar o reino de Deus aqui. E Deus vai nos honrar. Amém?
Mas as promessas são diferentes. E agora então, em Mateus, no capítulo 5, a partir do 33, Jesus trata essa questão. Vamos lá. Outro sim, ouviste o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás o teu juramento ao Senhor. Jesus agora trata essa questão que nós vimos, ok? Nós somos diferentes do povo de Israel? No sentido de aliança, sim, ok? Estamos debaixo de outra aliança. Algumas coisas eram circunstanciais. Tinha a ver com aquela aliança. O caráter de Deus, não. Deus não muda, amém? Mas as alianças são diferentes. Então, aqui Deus trata e diz o seguinte aqui, né? Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jurareis. Nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande Deus, que era o costume deles jurar, né? Nem jurareis pela tua cabeça. Ou seja, que eu caia sequinho aqui, que caia um raio na minha cabeça. Conhece essa, né? Olha, nunca viram ninguém falar isso? Que cai um raio na minha cabeça. Você não tem poder para isso. Para cair raio na tua cabeça. Quer dizer, você jura por uma questão que, né? Porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é do maligno ou de procedência do mal. Ou seja, essa história de falar e não cumprir é do capeta. Por que há uma mudança agora? E ele diz para nós não jurarmos. Primeiro, queridos, preste atenção. Se o judeu, ele fizesse um juramento, ele deveria cumprir. Mas e se ele não jurasse, ele precisava cumprir? Vocês viram algum texto onde, quando ele não jura, ele precisa cumprir? Não, ele precisava cumprir só o que ele jurava. Ou seja, o judeu vivia 6 dias para si e 1 dia para Deus. E nós? Quanto tempo nós vivemos para nós? Na graça. Quanto tempo nós vivemos para Deus na graça? Queridos, há um entendimento muitas vezes da lei. Presta atenção, na lei, tirava-se 10% da sua renda e dava para Deus. Os outros 90% você podia fazer o que queria com ele. Na graça, você é mordomo só. Não é que você deu 10%, agora você não precisa prestar conta. Tudo é de Deus. Nós servimos a Deus agora integralmente. Não é aquilo que nós juramos que nós temos que cumprir. É tudo que sair da nossa boca. Ou seja, tudo que você falou, tudo que eu falei, eu sou responsável diante de Deus. Por quê? Porque isso é o meu caráter, é quem eu sou agora. Tudo que sai da boca de Deus, Ele cumpre. E Ele é o meu papai. Ele é o teu papai. E esse é o caráter de Deus. Deus é fiel. E Deus está dizendo aqui para nós sermos fiéis. O Senhor Jesus está dizendo o seguinte: se você disse que é não, é não. Se você disse que é sim, é sim. Ah, mas isso vai dar um prejuízo. Pois é, eu vou assumir. Lembra do que jura em dano próprio? Então, quando convém, beleza. Quando não convém, eu caio fora do que eu disse. Queridos, infiéis nos contratos.
Isso é o homem e a mulher que está entregue. Mas o homem e a mulher de Deus, ele tem que honrar com aquilo que saiu da sua boca. Quando a gente lê, e nós vimos tudo o que Elias disse, tudo o que Samuel disse, Deus realizava. Por quê? Porque ele falava segundo a vontade de Deus. Agora, queridos, eu e você, a nossa boca, ela precisa ser consagrada a Deus. Apresentai os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a nossa boca, ela na íntegra, ela não é um dia da semana que nós vamos louvar a Deus e que nós vamos honrar. E os outros dias nós fazemos o que nós queremos. Nós somos servos de Deus para honrá-lo em todo tempo. E tudo que sai da nossa boca. E aí, claro, existem algumas situações corriqueiras, né? Aquela de, por exemplo, com o filho, né? Oh, faz isso não que eu vou te bater. Saiu da tua boca. Mas a tua intenção não era bater. Então não diga que vai bater. Não diga aquilo que você não vai cumprir. Há uma outra história que nós não vamos trabalhar ela, mas depois você trabalha lá. Teve um cara que fez um voto a Deus, que se Deus, um dos juízes, está lá em livro dos juízes, que quem saísse primeiro, ele pensou talvez no cachorrinho, no gatinho, na ovelha, que saísse a encontrar com ele lá na casa dele, quando ele voltasse, que ele sacrificaria. E sabe quem saiu? A filha. Loucura. Mas ele cumpriu. E você não vê desaprovação. É interessante o texto. Porque ele fez um voto a Deus. Percebe aqui o peso da palavra, queridos? Quer dizer, ele matou a filha dele. E você não vê uma desaprovação bíblica. Por quê? Porque ele fez um voto. Louco. Por isso peca quem é precipitado. Aqui há um pecado. Hã? Ô dó. Bom, o texto então continua dizendo aqui, né? E seja a sua palavra sim, sim, não, não. Isso é o que Jesus está ensinando agora. Que nós não precisamos fazer juramento nenhum, ok? Porque tudo que sai da nossa boca é responsabilidade nossa. Tudo nós precisamos cumprir. Saiu? Saiu. Cumpra. Ah, mas eu não consigo. Deus vai te ajudar a cumprir, se você se dispor a isso. É sério. Deus quer que nós aprendamos. Somos filhos de um Deus que não mente. Né? E isso nós podemos ver aqui. Né? Mas Tiago, irmão do Senhor, quando ele escreve a carta, vamos abrir lá, Tiago 5,12, Tiago interpreta esse texto aqui de Jesus e o coloca, né, de uma maneira muito semelhante. Depois de Hebreus, você vai achar Tiago, capítulo 5. Olha aqui, Tiago endossando o que Jesus disse lá em Mateus. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jurei, nem pelo céu, nem pela terra, e não façais qualquer juramento,
mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Condenação. Então, Tiago, ele interpreta aqui, aquele texto, da maneira como Jesus disse, ele volta a colocar ele aqui. Agora, olha só que interessante, essa questão de ter duas palavras. De dependendo da circunstância, eu mudo as minhas palavras. Volta para Tiago capítulo 1. Acompanhe essa leitura aqui comigo, olha que interessante. Eu sou homem de duas palavras, já ouviu isso? Esse cara não tem palavra. A partir do 5, capítulo 1, 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e se lhe dará. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e é lançado para uma e outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Hoje você diz isso, amanhã você diz outra coisa. Há uma inconstância. Diz que não alcança nada de Deus. Por quê? Porque, queridos, com a medida com que medirmos, nós seremos. Ou seja, nós fazemos um julgamento. Quando você não cumpre a sua palavra, você olha para Deus e também acha que Ele não cumpre a dele. Porque nós julgamos os outros, nós temos um juízo aqui, nós usamos esse critério nosso para julgar os outros. Se eu não sou obrigado a cumprir a minha palavra, Deus é obrigado a cumprir a dele? Há um texto que diz que, mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não muda. Deus continua cumprindo. Por isso que Deus, na palavra, algumas promessas estão vinculadas a algumas coisas que nós temos que fazer. Ele não simplesmente prometeu. Porque ele teria que cumprir. Algumas coisas são incondicionais. Por exemplo, a terra de Canaã pertence aos filhos de Israel. Ele tira os filhos de Israel de lá quando eles não servem ao Senhor. Mas dali um tempo, Deus volta a colocá-los lá, porque Deus prometeu que daria a eles. Só que prometeu que puniria eles também. Correto? Então veja bem, há a condição de que a terra é deles, mas eles precisam servir o Senhor. Então quando eles se rebelam, Deus os tira da terra. Mas se você vê quando Deus está falando de punição, e você pode ver isso, Jeremias vai falar sobre isso, né? E ele falou, olha, eu vou tirar vocês daqui por causa do pecado de vocês. Vou destruir essa nação, mas não vou destruir todos, vou deixar alguns, e lá na frente eu vou trazer de novo vocês para cá, porque eu prometi. Então, muitas promessas Deus coloca uma condicional, e nós vamos achar isso também em relação à graça. Ah, é graça? Então eu aceitei Jesus, está feito? Não, tem algumas condições mais que Deus coloca. Então presta atenção, Deus é fiel. Vamos olhar um pouquinho agora o caráter de Deus, ok? Quem é Deus nessa questão? Abra lá Hebreus 13:8. Vamos ler alguns textos, está aí pertinho, ó. Hebreus 13:8. Se você voltar aí umas 2 páginas no máximo.
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós vamos ver isso. Deus não muda. Ele é o que é. Vai lá em Salmos 102. Vamos ler rapidamente alguns textos que fala disso, do caráter de Deus em relação à fidelidade no que Ele diz, que está vinculado à palavra que nós temos aqui nas nossas mãos. Salmo 102. 102, 27. Diz assim, porém, o 26, 25, né? Desde a eternidade, desde a antiguidade fundastes a terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como vestido, como roupa os mudará e ficarão mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Ou seja, em Deus não há mudança, correto? Deus é o mesmo, ontem e hoje. Você vai achar isso. Então, muitos textos, querem ver Números 23, falando da questão do homem. Nós olhamos para o homem, vemos o homem mentindo, sendo infiel. Muitas vezes, essa figura de pai. E você teve um pai mentiroso. E aí, Deus é pai? Deus mente? Números 23, 19, acompanha aí. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria, falaria e não confirmaria. Aqui é Balaão, tentando amaldiçoar o povo de Israel para encher o bolso de dinheiro. Ele já sabia desse aspecto de Deus, como profeta. Então Deus não é homem para que minta. Deus prometeu algo, Ele cumpre. Agora, claro, Deus tem poder para cumprir o que prometeu, correto? Porque Ele pode trazer do nada, trazer à existência aquilo que não existe. Então, às vezes, nós olhamos para algumas promessas de Deus e falamos, mas isso é impossível. Queridos, é impossível para nós. Amém? Mas Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas como? Ele é poderoso. Ele é capaz de fazer aquilo que não existe. Domingo passado nós vimos um corvo trazendo comida. Já viu isso? Como? Qual que é o problema para Deus? Né? Só mais um texto dentro disso, 1 Samuel 15. Isso é Deus, e nós vamos achar isso a respeito de Deus em toda a Bíblia. O que Ele promete, Ele cumpre. 15, 29. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem que se arrependa. Disse ele então, até aí. Então, ele não se arrepende, ou seja, ele pensa nas consequências do que ele diz. Há um planejamento naquilo que Deus diz. Deus não diz precipitadamente. O que Deus disse, Ele vai cumprir. Bom ou mal. Tem gente que fala, não, Deus é bonzinho, Deus é amor, não vai mandar ninguém para o inferno por toda a eternidade. Queridos, está escrito. Vai haver um julgamento. E aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, ou seja, aquele que não aceitou a salvação grátis de Deus dada em Cristo Jesus, sim,
vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, por toda a eternidade. Ah, mas e a misericórdia de Deus? Pois é, misericórdia e justiça. E ele disse, ele vai cumprir. Bom, passarás os céus e a terra. Vamos pular um pouquinho aqui. Agora, queridos, vamos no texto para nós meditarmos nessa manhã rapidamente, mas 2 Coríntios capítulo 1. Vamos concluir nesse texto aqui aquilo que Deus quer falar conosco nesta manhã. Olha o que Paulo fala aqui. Vamos ler a partir do versículo 16. E por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco e ser guiado por vós à Judéia. Olhem para mim, ele estava fazendo um planejamento da viagem, correto? Então ele deliberou que ele passaria pela igreja de Coríntios, de lá ele iria até a Macedônia, depois ele voltaria para a igreja de Coríntios, e dali ele seria guiado para Jerusalém, que foi onde ele foi preso, na verdade, nesse projeto aqui. Ok, aí ele diz assim, 17, e deliberando isso, porventura, usei de leviandade, ou seja, fui precipitado, ou o que delibero segundo a carne, eu não penso para falar, vou pelas minhas emoções, pela circunstância, correto? É isso que Paulo está dizendo aqui, para que haja em mim sim, sim, e não, não, agora eu quero, depois eu não quero, eu vou, não vou, sabe? O ânimo doble. Claro que para deliberar essa viagem, Paulo havia consultado ao Senhor, ele tinha paz no seu coração nessa decisão. Então ele fez um trajeto para visitar as suas igrejas, como apóstolo, né? Ele programou algo ali em Deus. Não foi uma coisa assim, vou para lá. E ele continua dizendo, antes, como Deus é fiel. Repita isso, Deus é? O que significa isso? É o caráter de Deus. Deus é assim, Ele cumpre com o que Ele diz. A nossa palavra convosco não foi sim e não. Ou seja, dependendo da circunstância, eu mudo. Assim como Deus é fiel, a nossa palavra não tem sim e não. Ou é sim, ou é não. 19. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi entre vós, que foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim, porque tantas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Olhe para mim aqui, algo que nós precisamos entender, primeiro do nosso caráter, amém? Nós precisamos cuidar do que nós falamos. Segundo, nós precisamos entender que isso, a fidelidade, é parte do caráter de Deus. E que Ele cumpre o que Ele
prometeu. E o que Paulo está dizendo aqui para nós entendermos esse texto? Ele está dizendo, olha, o que eu liberei, eu não deliberei levianamente, eu pensei, busquei uma direção de Deus como homem espiritual, e decidi, fiz esse trajeto, e eu vou fazer esse trajeto. E ele diz, porque assim como Deus é fiel, não sei o contexto, de repente alguém falou, Paulo não vai passar, né? Nós também, ele diz. E aí ele fala, porque o evangelho que nós pregamos, preste atenção, o evangelho de Deus em Cristo Jesus, pregado por mim, Timóteo e Silvano, as promessas de Deus não têm sim, não. Tudo que Deus prometeu, em Cristo Jesus, nós temos um sim. Querido, sabe o que Deus está falando aqui através de Paulo? Aquilo que Paulo diz para Efésios, no capítulo 1, versículo 3, que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Queridos, em Cristo, tudo o que Deus prometeu é nosso em Cristo Jesus. E Deus é fiel. Daí a importância de entendermos o caráter de Deus. Tudo o que Ele prometeu é nosso. Ao ponto, queridos, da Bíblia, então, veja bem, a Bíblia te chama de filho de Deus. Algumas pessoas não entendem como é ser filho de Deus. Mas a Bíblia diz o seguinte, que Deus tinha um único filho, filho unigênito, que foi gerado na eternidade. Mistério, né? Essa questão da Trindade. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Com um propósito. Qual o propósito? Que esse grão de trigo caindo na terra morresse, assim como um grão de milho e um grão de soja. E o que esse grão produz? Semelhante a ele. Esse é um princípio da palavra. Cada semente gera segundo a sua espécie. Então veja o que Jesus fez. Ele plantou a sua vida para gerar uma família de filhos iguais a Jesus. Então, quando eu e você escondemos a nossa vida em Cristo, isso fala de morte, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, a nossa vida é escondida em Cristo. E quando Deus olha para nós, Ele não nos vê. Ele vê Jesus. E aí, o Espírito testifica com o nosso espírito. E ele diz, Abba, papaizinho. Ou seja, Cristo em mim e a esperança da glória. Então, se você, se eu, temos Jesus dentro de nós, nós somos filhos de Deus. Por isso que nós precisamos ser imitadores de Deus. E nessa manhã eu estou trabalhando a questão da fidelidade. E nós precisamos nos parecer com Deus. Então preste atenção. Eu termino o raciocínio dizendo o seguinte: primeiro, Deus quer que eu e você não deixe as nossas palavras cair por terra. Tudo o que sair da sua boca, tudo o que sair da minha boca, eu preciso zelar para que se cumpra.
Por isso, eu tenho que ponderar o que sai da minha boca. Senhor, diz o salmista, põe um guarda na minha boca. Porque Deus é fiel. Eu e você, como filhos de Deus, nós precisamos imitar o caráter de Deus, não só na fidelidade. Só que, queridos, o que nós ganhamos com isso? Preste atenção. É impossível você se tornar uma pessoa madura na fé, se você tem sim e não na sua palavra. Você não vai entender o caráter de Deus. O compromisso de Deus com a palavra dele, você vai começar a entender plenamente, na medida em que você entender que a sua palavra, ela faz parte de você. Nós seremos julgados pela nossa palavra. É impossível separar eu da minha palavra. Assim como é impossível separar Deus da palavra dele. A palavra é inerente, faz parte de Deus. A palavra de Deus faz parte de Deus. E na medida que nós aprendemos a honrar a nossa palavra, sabendo que ela faz parte de nós, nós vamos começar a entender o caráter de Deus. E essa faceta do caráter de Deus, da fidelidade. E aí, a fé vai crescer dentro de você. Você vai poder descansar em Deus, sabendo que Ele é fiel, que Ele cumpre o que Ele disse. Por isso que Tiago fala que você peça com fé, mas você não pode ser uma pessoa de ânimo doble, que vai, que vem, que uma hora é sim, uma hora é não. Porque na medida que nós começamos a zelar pela nossa palavra, como Deus faz com a dele, nós começamos a conhecer esse caráter de Deus. E eu digo, queridos, que nós vamos aprender nesse processo a entrar no descanso de Deus. Deus prometeu, e preste atenção, no nosso dia a dia, nós vamos ver que algumas coisas que nós prometemos, nós temos que ir lá pedir perdão, pedir homologação de prazo, porque nós não temos condição de cumprir. Isso vai acontecer conosco. Você deve assumir o compromisso, e a Bíblia ensina, vai lá. E diz, fala, olha, eu não tenho condição de pagar hoje, mas eu vou te pagar. Por quê? Porque eu tenho limitações. Mas na medida que nós entendemos isso, nós começamos a olhar para Deus e vemos que Ele não tem limitação. Ele tem o tempo dele de agir, mas Deus não tem limitação. A tua fé, a minha fé vai crescer na medida em que nós zelarmos, aprendermos a zelar como Deus pede para zelarmos da nossa palavra. E a boa notícia nesta manhã, tem alguma promessa de Deus aí na palavra? Em Cristo Jesus, Deus se tornou gracioso para nós. Tantas quantas são as promessas, nós temos um sim. O que você precisa? Deus prometeu? Sim, Ele vai te dar. Eu quero terminar dizendo o seguinte: eu não vos deixarei órfãos. Mas eu vou para a casa do Pai, eu vou
preparar morada, lugar para vocês. E eu vou vir e buscar vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Vamos nos colocar de pé, queridos. O que o Senhor quer nesta manhã com a sua palavra? Primeiro, que nós olhemos para as nossas vidas. Que somos responsáveis por aquilo que sai da nossa boca. O que sai da nossa boca são sementes eternas. A Bíblia diz que nós vamos prestar conta, que o ser humano vai prestar conta de toda palavra frívola que proferiu. Nós seremos julgados por aquilo que falamos. Por isso, precisamos consagrar os nossos lábios a Deus e pedir ao Espírito Santo que tire de nós toda leviandade, toda precipitação. E que cada palavra seja no Senhor, que possamos dizer, não firmados em circunstâncias ou sentimento. Esaú disse uma palavra e lançou fora o seu direito de primogenitura, e depois não pôde mais recolher. O Senhor quer tratar conosco, com o nosso caráter. Os infiéis não herdarão o reino de Deus. Senhor, nesta manhã, nós pedimos a Tua misericórdia sobre nós, ó Pai. Muito obrigado pelo precioso sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo pecado. Leva-nos, ó Deus, a um arrependimento dos contratos quebrados. E se há algo que o Senhor quer que façamos para restaurar aquilo que quebramos da nossa palavra, Espírito Santo nos conduz a isso, papai. Pois, ó Deus, nos perdoa, meu Pai, e faz de nós homens e mulheres fiéis, confiáveis, limitados, mas confiáveis, Senhor. Mas, ó Deus, nós também queremos adentrar a eternidade, o mundo espiritual, e conhecer o Senhor, e conhecer a sua fidelidade, e entender o poder da Tua palavra, que é eterna, Senhor, e aprendermos a confiar que o Senhor é poderoso para cumprir com cada uma delas nas nossas vidas, ó Pai. Espírito Santo, nós queremos nos parecer com nosso papai, e pedimos a Tua nas nossas vidas, ó Deus. Faz de nós filhos que se parecem contigo, meu Deus, no nome de Jesus. Amém.